Esses autores lá no Paraná. O motivo de muita alegria estar aqui com vocês, né? Primeiro culto da noite, né, Fabinho? Isso aí. Domingo à noite, né? Como o Fabinho já apresentou aqui, né? Chama de Fabinho, não sei se... Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Aí o pessoal chama de Pastor Fábio aí, não sei, né? Mas é uma alegria estar aqui, meu pai está aqui também, o senhor Mauro de Souza, né? Por isso tem que falar Souza, senão ficava bravo. Esse ano, agora no segundo semestre, estou para lançar um livro sobre teologia pastoral e direitos humanos. Né? Assim que eu lançar, eu falo para o Fabinho divulgar. É um livro que fala algumas coisas também, até mesmo de algumas experiências missionárias que a gente teve esse tempo de 7 anos, né? E depois, eu não tenho direito nenhum sobre ele. Eu assinei o contrato e a editoração ficou procurando a editora, aí eu só ganho 5 livros aí, uma comissãozinha nas vendas. Mas é bom, de repente, o pessoal queira saber um pouco mais da missão, da teologia, aí a gente divulga sempre o conhecimento, né? Mas é um motivo de muita alegria estar aqui de volta. Como eu digo, sou um parceiro desse ministério, né? Estou aqui aí, talvez uma vez por mês, né, Fabinho? Claro, ou até mais, né? Estou aqui, ele me disse que hoje seria o nosso primeiro culto noturno, né? Está aqui também para compartilhar a palavra do Senhor. Então, mais uma vez, agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui, né? Muito alegre por mais uma vez estar tendo a oportunidade de ministrar a palavra de Deus aqui, juntamente com os irmãos, amém? Então, vamos ler a Bíblia, irmãos, sem mais delongas. Números, capítulo de número 21. Eu coloquei até a partir do 6 ali, né? Então vamos ler ali a partir do versículo 6. Aqui não trouxe Bíblia, está na televisão lá, tá, gente? Está projetado lá. Números 21, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo. E morreu muita gente de Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então orou Moisés pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, ou em algumas traduções de bronze, e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. O Evangelho de João, lá no Novo Testamento agora, capítulo de número 3. João, capítulo número 3. Versículo 15, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Deus nos abençoe então, irmãos e irmãs, na meditação então dessa santa palavra de Deus. Irmãos, estamos diante de um texto da Escritura Sagrada que narra basicamente a história do povo de Israel. A história do povo de Israel é um povo que Deus chamou, escolheu, para que anunciasse então a boa nova do Deus Javé, Deus de Israel, aos outros povos da humanidade. E aí aconteceu que na história esse povo ficou cativo um tempo, escravo no Egito. E ali começa a se reescrever então uma nova história. Deus levanta um homem chamado Moisés, e esse homem então, sobre a palavra de Deus, ele começa então num processo de luta contra os deuses do Egito, 9 divindades ali que ele vai
estabelecer uma luta. Aí Deus derrota todas aquelas divindades do panteão egípcio, mostrando que ele é soberano. Então Moisés começa num longo processo de tirar o povo do Egito para a Palestina, ou para a terra de Canaã, que Deus já havia prometido no passado, que aquela terra seria a terra do povo de Israel, uma terra que emana leite e mel, um ponto estratégico ali no crescente fértil do mundo antigo, que é uma conexão entre os mundos, né, ali, chamada região do crescente fértil, uma região que hoje em dia se sabe que é uma região que tem muitas riquezas e é disputada aí pelas grandes potências mundiais por conta do petróleo. Então, você sabe que o mundo árabe ele é rico em petróleo, por isso que hoje há uma aliança, inclusive política, militar, das maiores potências do mundo com Israel, não por acaso, mas interesse na região da Palestina. Mas naquele tempo não se sabia dessas riquezas, e Deus tinha prometido ao povo de Israel que daria então aquela terra ali, a Palestina, para que eles pudessem habitar. Então a travessia do deserto do Egito até a terra que Deus havia dado a eles era uma coisa em torno de 425 quilômetros aproximadamente. Isso aí, para quem caminha aí boa parte aí do dia, em torno de um mês e pouco, no máximo um mês e meio, essa trajetória ela é possível de ser feita. Quem caminha aí muitos quilômetros, né? Então você calcula pela média, que o pessoal do mundo antigo calculava, um mês e meio por aí você conseguiria chegar ao destino. Porém, esse povo demorou 40 anos, o que poderia ser feito talvez em 40 dias, demorou 40 anos, segundo a Bíblia, para que o povo então chegasse à terra prometida. E aí tem um porém. De todo mundo que saiu, apenas 2 pessoas conseguiram de fato entrar daquele povo que saiu. O resto foi nascendo no meio do tempo, foi pegando a questão a história meio pela metade. Mas só 2 homens conseguiram entrar na terra, são eles Josué e Caleb. Nem o próprio Moisés fisicamente não usufruiu então dessa promessa. Então, no meio dessa travessia, o livro de Gênesis, na verdade, já começa ali, mais ou menos falando, mas na verdade conta só do Êxodo até o Deuteronômio. Ele vai contar dezenas de centenas de episódios desse povo atravessando ali o deserto para chegar então na Terra Prometida. E aí, nesse determinado momento do capítulo 21, o povo acaba de sair de uma vitória bélica de guerra contra um outro povo. Deus acaba de dar um livramento então para esse povo. E passa-se pouco tempo e o povo começa a reclamar mais uma vez. E o povo começa a reclamar, a falar de falta disso, falta daquilo. E aí quando não reclama contra Deus, reclama contra Moisés, reclama contra as condições. E aí, de uma forma inclusive um pouco emblemática, a Bíblia fala que Deus manda serpentes para picar aquele povo. Uma espécie de um castigo, talvez, uma espécie de um alerta para o povo. E aquele povo então começa a morrer, e aí Moisés fala o que a gente faz, ele faz a serpente, e aí quem olhava para a serpente era curado, e quem olhava para o chão morria, né? Então, isso aqui foi uma introdução, e eu separei em 3 tópicos a mensagem, né, essa noite. Eu esqueci de colocar o tema, mas eu vou falar aqui agora o tema. O tema é o seguinte, para onde você olha quando a serpente te pica? Esse é o tema que eu gostaria de propor. Para onde nós olhamos quando a serpente, então, nos pica? Então a gente precisa começar a desvelar aqui algumas coisas e entender. Então, na verdade, eu começo quando eu leio a Bíblia, eu já li várias vezes, eu posso dizer que eu já li dezenas de vezes essas passagens. Então eu começo a entender que, para além da questão geográfica, para além da questão histórica, para além da questão que aconteceu de fato,
O livro da Bíblia, que narra essas jornadas, as histórias bíblicas, elas estão falando, na verdade, de uma condição nossa, de uma condição da nossa existência. Essa murmuração aqui, na verdade, é uma metáfora da condição humana, ou seja, é uma espécie de ilustração da nossa vida. De fato, nós não somos diferentes desse povo. A gente consegue ver a nossa vida e olhar, e se você pensar o que aconteceu ontem, você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Nós costumamos olhar a nossa vida só a partir de momentos. A gente dificilmente olha a nossa vida a partir de uma trajetória. Então a gente costuma murmurar, dependendo da condição. Se está frio, a gente reclama, mas se está sol, a gente para de reclamar. A gente não olha o processo. A semana está ruim, a gente reclama. A semana está boa, a gente começa a reclamar, né? Começa a elogiar. Você não olha o processo, você não consegue fazer um balanço do mês, do semestre, às vezes do ano. Então, essa condição humana, ela nos coloca então diante de realidades que mudam constantemente. E o que Deus queria trazer à memória desse povo? Um projeto. E nós dificilmente pensamos na nossa vida como um projeto. A gente pensa compartimentalizado, ou seja, a gente pensa de acordo com a situação. Se hoje eu ganhei R$50 ou R$100, eu estou feliz, mas se amanhã eu perdi 20, eu já começo a reclamar. Se hoje meu pai me faz um elogio, eu estou feliz, mas se amanhã ele briga comigo, eu começo a reclamar. E assim vai. E nessa jornada, a gente perde a ideia do processo. E o que Deus queria trabalhar na vida daquele povo? Um processo. E o que Deus quer trabalhar na sua vida, na nossa vida? Um processo. Então, diante dessa situação, a murmuração daquele povo mostra de fato uma metáfora da condição humana. Mostra de fato uma metáfora da condição humana. E aí, o que mais eu consigo ver nesse texto é que o povo não tinha de fato um sentimento interior, uma força interior que os guiasse de fato diante de uma jornada, de uma direção. E então nós vemos que na vida desse povo, o que estava mais chamando a atenção? É que a condição, ela formatava ou influenciava o pensamento. E o que Deus queria daquele povo? Que eles tivessem um pensamento para enfrentar a situação. Pensa comigo. A condição, ela não pode influenciar o seu pensamento. E quantas pessoas você não conhece que mudam de pensamento conforme a condição, a situação? Se a pessoa convive no meio de gente que bebe, que tem hábitos de falar palavrão, de xingar e murmurar, passa pouco tempo, ela adere a esse fato. Às vezes tem dificuldade de ter uma identidade, e Deus estava trabalhando isso na vida desse povo. E como foi difícil Deus colocar uma identidade no coração desse povo, porque vez por outra a situação mudava tudo que eles pensavam. Se tinha vencido uma batalha, glória a Deus, Deus é conosco, Deus é nosso refúgio. Mas se faltasse um pedacinho de carne e um pedacinho de cebola, o Egito era melhor, porque a gente tem que comer esse maná, que era uma comida que Deus dava todo dia, e nós estamos com saudade da carne do Egito. E aí o que nos chama a atenção é que, vez por outra, nós nos deparamos com esse povo. As condições, às vezes, influenciam muito mais a gente do que as nossas convicções, do que aquilo que nós temos diante de Deus. Isso fica muito claro quando você vê pessoas, por exemplo, eu conheço vários pastores, eu posso falar, fica desanimado quando um culto dá 30, outro culto dá 5, um culto dá 100, outro culto dá 40. Eu era pastor numa igreja lá no Paraná, em que o irmão, ele era um presbítero da igreja, e cada culto ele estava com um ânimo diferente. Quando o culto tinha bastante gente, ele estava feliz. Quando tinha pouca gente, ele ficava triste. Quando não tinha ninguém, ele já falava de trocar o pastor. Então ele não conseguia ver a evolução da igreja, ele só via um momento.
E esse povo, mesma coisa. E nós, vez por outra, também passamos por isso. E aí o que acontece diante dessa situação? Quando nós, irmãos e irmãs, somos expostos a nossas vulnerabilidades, ou seja, aquilo que nos acomete, que nos machuca, a gente tem a capacidade de externar o que está dentro do nosso coração. Você quer ver quem é o ser humano? Olha para ele no momento de crise, olha para ele no momento de angústia, olha para ele no momento de dor. Aí ele vai colocar para fora o que de fato está dentro do coração dele. Um amigo meu, o pai dele faleceu, estava com câncer, e ele estava nos seus momentos finais de vida já. E ele, lá no hospital, ele é um pastor assembleano, e ele só cantava hino. Todo dia cantava hinos, pregava, falava da Bíblia e cantava hinos. Aí as enfermeiras falavam assim, tem uns que confessa as coisas erradas que fez, quando está nesse estágio, tem outros que pragueja todo mundo. O que está dentro da pessoa vai sair. E quando esse pastor, ele só falava da Bíblia, só cantava hinos, só louvava a Deus, o que estava dentro dele de fato era um coração temente a Deus. E nós, quando somos expostos a situações difíceis, a gente coloca para fora o que está dentro de nós. E o que estava dentro do coração desse povo? A murmuração. E o que estava dentro do coração desse povo? Reclamar. E o que estava dentro do coração desse povo que já tinha experimentado os milagres de Deus, as maravilhas do Senhor, livramentos, situações difíceis, situações de dificuldade, situações calamitosas, o que estava dentro do coração deles? Ser um povo ingrato. E aí, diante dessa situação, Moisés, tendo que lidar com essa situação complicada, tendo que administrar esse conflito existencial e religioso do povo, ele se vê agora diante de uma outra situação mais complicada ainda, que é o próprio Deus que envia, então, animais peçonhentos para picar esse povo. E aí, Deus envia essas serpentes que picam o povo, e aí acaba morrendo de fato. Na verdade, isso pode ser interpretado de duas maneiras. Tem a interpretação literal da Bíblia, que fala assim, não, foi serpente, foi um castigo de Deus, etc. e tal. Mas também eu posso lançar a mão de uma interpretação simbólica, né? De uma interpretação simbólica. O que é o símbolo da serpente na Bíblia? Sempre foi associado ao poder, ao bem e ao mal, às contradições internas do ser humano. Quando lá no Éden Deus permite que a serpente converse com Eva, aquilo leva uma crise nela. E ela pensa, eu como ou não como? Eu vou ou não vou? Eu tento a Deus ou não tento? E se nós formos ainda mais a fundo, nós vamos estudar um pensador chamado Carl Gustav Jung. Ele vai trabalhar a interpretação dos sonhos e dos símbolos. E ele vai dizer que, na verdade, a cobra é o símbolo da crise na vida do ser humano. A crise existencial que todo mundo passa. E quem aqui nunca passou um momento de crise? Quem aqui nunca teve um momento de dificuldade? E a Bíblia ela vai falar que, na verdade, essa serpente, ela mais do que isso, era uma serpente que a Bíblia vai chamar serpente ardente. E a palavra ardente é serafim. E a palavra serafim é aquilo que arde, queima, consome. E várias vezes isso é usado na Bíblia, essa palavra. Queima, traz fogo. Então a ideia que se tem, pelo menos daqueles comentadores antigos do judaísmo, é a seguinte: que toda vez que a serpente picava uma pessoa, essa pessoa era tentada a olhar para o pé, para baixo. E a dor aumentava, segundo esses
estudiosos, à medida que você olhava para a ferida, olhava para onde a serpente havia ficado. E se nós ainda tivermos dentro desse parâmetro da psicanálise, por exemplo, nós vamos ver que isso tem a ver com os conflitos que acometem a nossa vida. E aí volta-se a pergunta: para onde você olha quando a serpente te pica? Às vezes a serpente do desemprego te picou, a serpente da crise familiar está te picando, uma doença que você não esperava vir te acometer, uma situação que te pegou de surpresa, isso começa a te assolar. Quando, na verdade, Moisés está falando e escrevendo, né, e a Bíblia está dizendo que a serpente picou o povo e eles olhavam para baixo, nada mais é, irmãos, do que uma metáfora da condição humana de olhar somente para o problema na hora do aperto. Por que Deus permitiu que a serpente picasse aquele povo? Para ver para onde eles iam olhar na hora do perigo. À medida que nós olhamos mais para a ferida do que para a cura, nós potencializamos de fato o mal que aquilo pode fazer. Nós, segundo a palavra de Deus, segundo esse termo que está aqui colocado, não sou eu que inventei, mas está escrito, inflama-se mais a situação. E quantas pessoas que estão no nosso meio já presenciaram cenas assim? Gente que mais inflama o problema do que ajuda a apagar. Pessoas que estão mais a serviço do caos do que da paz. Situações que poderiam ser contornadas, pacificadas, mas elas são potencializadas de forma negativa, porque se olha para aquilo, se dá tanto valor para a ferida e esquece-se da cura. E nós somos cheios de pensar assim. A nossa tendência natural, humana, é valorizar mais o problema do que a cura. E colocar tudo no mesmo pacote. Os mecanismos da nossa mente já são assim. Isso é uma tendência natural do ser humano. E aí, eu não gosto muito do Freud, na verdade, eu não sou freudiano, não sou psicanalista, mas a gente tem que estudar, né? Ler alguma coisa. Mas ele fala coisas que são interessantes. E tem uns pastores lá do Paraná, dois, eles trabalham na linha da psicanálise, eles trabalham com essa questão de gabinetes pastorais, de aconselhamento pastoral. E o que mais se tem, na verdade, hoje, são pessoas que querem se esconder atrás dos fatos e negar a realidade. E eles colocaram, num livro que eu ganhei até de uma pastora amiga minha, algumas das armadilhas, dos caminhos que a nossa mente percorre nessa tarefa de negar a realidade, potencializar mais a ferida do que a cura. Aí eles citam algumas situações que acontecem com muita gente. Por exemplo, quando se tem um problema, ou quando se tem uma situação difícil, qual um dos mecanismos mais recorrentes na vida da pessoa? A negação. O mecanismo de defesa que consiste numa insistência em se rejeitar uma realidade. Fala assim, não, eu não aceito. Querendo se auto-enganar. Ah, mas está acontecendo isso? Não, mas não. Seu marido está te traindo? Não, meu marido não. Mentira, vocês querem acabar comigo. Ó, eu passei lá, eu vi o seu filho ali num lugar bem diferente, usando. Não, meu filho não, você que é contra mim. Não, meu filho é benção. A minha família não. Ó, você tem que mudar isso aqui na sua vida. Você está com um temperamento talvez muito alterado. Eu não. Quem é você para você falar isso de mim? Eu não, eu sou uma pessoa madura. Eu sou alguém consciente. Negação. Se nega aquilo que de fato é realidade. Um outro mecanismo muito comum na nossa vida, a racionalização. Ó, aconteceu tal coisa. Não, mas veja bem, isso aconteceu porque isso, por causa daquilo, porque, olha, isso é assim, mas não é bem assim, porque tal coisa.
Aí você tira, descaracteriza toda a situação, tenta racionalizar. Mas veja bem, olha só, você no meu lugar, você como pai, você como mãe, você não faria assim, você não faria assado. Uma tendência de racionalizar. Um outro exemplo, chamado de projeção. O que consiste a projeção? Você não aceita os seus próprios defeitos, você não aceita a sua própria condição, mas você coloca isso na outra pessoa. Você fala tudo que você é usando o nome do outro. Ah não, Fabinho é egoísta, Fabinho é isso, Fabinho é aquilo. Na verdade, eu sou assim. E eu quero escapar disso, né? Eu quero escapar disso. E por aí vai. E quando a serpente te pica, você tem olhado para onde? Na Bíblia há vários exemplos disso. Há vários exemplos dessa situação. Há vários exemplos de pessoas em que, quando confrontadas, nesse sentido que eu estou querendo dar aqui, a essa explicação, elas simplesmente fogem. Simplesmente fogem. Quando Nicodemos viu que Jesus era um grande mestre, era uma pessoa que fazia sinais e prodígios, e Nicodemos chega de noite, fala assim: Senhor, eu sei que tu é de Deus, que ninguém faz aquilo que o Senhor faz. Como é que eu faço aí para entrar na ilha de Deus? Ele falou: é necessário nascer de novo. Mas como é que é isso aí? Eu tenho que morrer, eu vou entrar no ventre da minha mãe? Eu falei: Nicodemos, eu estou te entendendo. Você é mestre Israel, eu estou falando um negócio espiritual, você não está entendendo? Por quê? Porque é muito mais fácil disfarçar, fingir que não é com a gente. O moço está deitado lá há 38 anos, na beira do tanque. Aí Jesus falou assim: você quer ser curado? Ele falou: não, mas toda vez que o anjo vem, desce, mexe a água, ninguém me joga. A pergunta não foi do anjo, a pergunta é se você quer ser curado. E você olha só para o problema, olha só para a situação. Jesus chega para aquela mulher e fala assim: olha, eu tenho água da vida, você quer? Ela falou assim: eu quero. Então vai lá buscar o seu marido. Não tem marido? Ah, você tem 5, né? E ele falou assim: mas... Aí começou a conversar com ela, falou assim: Senhor, mas fala um negócio para mim. Vocês falam que é Jerusalém, agora é Gerizim, onde que é para adorar? Meu querido, você não está entendendo. Você está fugindo da questão. Você está olhando mais para o problema. Você está olhando mais para a picada da serpente. E o que esse texto emblemático ele está colocando para nós? Quando nós olhamos mais para a ferida do que para a cura, a gente morre. Simplesmente isso. Talvez pode não ser uma morte física, mas pode ser uma morte espiritual. Quantas e quantas pessoas eu não conheci que saíram da igreja porque falou assim: ah, o pastor falou uma palavra para mim. Mas você não pode perdoar o pastor? Ah, mas aconteceu um problema lá. Você não pode perdoar. Ah, mas eu não gostei daquela mensagem, eu não gostei que pediu oferta, eu não gostei que pediu dízimo, eu não gostei da doutrina. Mas isso é a condição que você está na igreja? O problema para você é maior que a cura. Quando o povo olhava para o chão, é ainda mais uma metáfora de pessoas que não conseguem olhar para o alto, só olha para baixo. Só olha para o problema. Tem gente que está no fundo do poço e está olhando para baixo, procurando onde está mais fundo para cavar. Tem gente que a vida já foi, já desceu com tudo, e ainda insiste em olhar para baixo, porque quer ainda encontrar um lugar ainda para cavar. Quando Moisés foi colocado nessa situação, e que o povo foi posto à prova, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? E o Senhor falou assim: agora você faz uma espécie de uma serpente, mas faz de bronze. E tem um mistério também aí, isso aqui, negócio do bronze, né? Porque o Portugal diz que quem manja de eletricidade, eu não manjo, né? Mas diz que o bronze ele dissipa o calor, né? Diz que é um metal que dissipa o calor. E isso também simboliza, né? É a espécie de um antídoto ali naquele momento, a dissipação daquilo que inflama. E aí ele fala o seguinte: Moisés, faz uma serpente para que o povo pare de olhar para baixo e olhe para cima. E Deus nessa noite quer falar com você. Quem sabe você já é cristão ou ainda não, você pertence a alguma igreja evangélica, você está passando um momento difícil, alguma serpente está te picando.
Você está incomodado. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: olha para cima. Olha para alto. Não fica olhando para baixo. Não olha somente para o problema. Não fica somente olhando para o marido que bebe, para o filho que está drogado, para a conta que você não consegue pagar, para o desemprego que você está vivendo, para a igreja que não te dá oportunidade, para o pastor que pega no seu pé, para a irmã que não te dá a paz do Senhor, para aquela pessoa que fica te falando, tirando você do sério. Eu quero te dar uma palavra: se você ficar vivendo nessa condição, você vai ficar com o povo de Israel andando em ciclo 40 anos e nunca vai chegar na onde Deus quer que você chegue. Nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Porque diante dessa situação, para você sair dessa situação de deserto, você não pode ficar olhando para baixo, e muito menos ficar andando em ciclo. Você tem que olhar para frente e para cima, para frente e para o alto. E aí, João, através, isso só está em João, na verdade, nesse evangelho tão maravilhoso, que ele vem dizer o seguinte, capítulo 14, versículo 3, capítulo 3, versículo 14 e 15, e ele fala assim, da mesma maneira, ele está continuando o diálogo que ele está tendo com Nicodemos aqui, Jesus. Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Qual que é a proposta do Senhor Jesus para você nessa noite? É que você olhe para cima. Chega de olhar para a situação. Chega de olhar para o chão. Chega de olhar para o problema. Chega de olhar para a dificuldade. Chega de potencializar o veneno da serpente. Chega de ficar olhando para uma situação que você sabe que enquanto mais você der valor àquilo, aquilo vai crescer e pode te matar. Porque de tanto você viver numa condição de murmuração, de problema, de briga, de violência, isso pode acabar com você. E aí o Evangelho de João vem dizendo, da mesma maneira que aconteceu no passado, Deus está falando para Nicodemos: olha para o alto, olha para mim. Quem está olhando para a serpente não pode olhar para o chão e para o alto ao mesmo tempo. Olha para o alto. E ele fala sobre o plano da redenção que há em Jesus Cristo. E ele fala, assim como Moisés levantou a serpente, até o símbolo da cruz ali, convém que o Filho do Homem seja também levantado, para que quando nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, quando nós olharmos para aquela cruz e vemos o que ele fez por nós, nós tenhamos a visão, nós temos a fé de falar, assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Aonde está a cura? A cura está em olhar para o alto. Para onde você olha quando a serpente te pica? Você tem que olhar para o alto. Você tem que olhar para Jesus. Dar a solução para o seu problema. Eu não posso. Eu posso te frustrar mais ainda. Uma palavra que eu der aqui, de repente, pode acabar com você, se você ficar fixado em mim. O pastor, mesma coisa. Qualquer irmão que está aqui, mesma coisa. Mas se você olhar para o alto, olhar para Jesus, olhar para a palavra de Deus, você pode ser curado da picada da serpente. Você pode ser curada do problema que te acomete. Você pode ter uma vida nova na presença de Deus. Então, a palavra do Senhor vem nos dizer que a cura é o antídoto. Olhar para Jesus é a solução. O antídoto para a nossa vida está em olhar para a cruz. E olhar para Jesus. Então, somente isso. E olhar para o que Ele pode fazer em nós. Para o que Ele pode tratar na nossa vida. Uma vez, eu estava conversando com um bispo da igreja. E eu contava meu testemunho. Eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por aquilo outro, eu passei por aquilo outro. E ele ficou me olhando, me escutando. E aí eu pensei que ele ia falar uma coisa, tipo assim, não, agora a gente vai te ajudar, a gente vai fazer. E a palavra que ele me falou foi muito simples. Ele falou assim, eu vejo que você tem muitas situações para dentro do seu coração. E eu, como bispo, poderia até te ajudar, dando uma boa nomeação, te colocando no lugar. Mas com o coração que você está, dificilmente isso se alterar dentro de você.
A única coisa que eu posso te falar nesse momento é: coloca na cruz tudo isso aí. Exercita o perdão. Olha para Jesus e fala: Senhor Jesus, me cura desse trauma. No Senhor eu posso ser diferente. Eu fui mal sucedido até aqui, Senhor, mas no Senhor você pode mudar. A minha vida até aqui não deu certo, a minha situação até aqui não deu certo, a minha caminhada até aqui não deu certo, mas Senhor, daqui para frente me ajuda então a melhorar. Eu quero olhar para a cruz e ver que há ainda algo para mim. O que Deus tem para nós nessa noite é isso. Não importa a condição que você veio, o ambiente que você foi forjado ou foi formatado. Não importa qual é a situação em que a serpente te picou. Se é numa situação de desemprego, se é numa situação de família, se é numa situação religiosa, se é numa situação até mesmo dentro dos seus próprios valores, da sua própria existência. O que importa é que se você olhar para a cruz, olhar para o alto, olhar para Jesus, Deus pode te curar. E a palavra do Senhor diz ainda: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que você não morra emocionalmente, espiritualmente, para que os seus sonhos não fiquem por aqui, nessa imanência, mas para que você possa olhar para Deus, olhar para Jesus e crer que Ele tem um projeto eterno na sua vida. Tudo aqui é temporal. Um emprego que você tem, um concurso que você passa, uma casa que você constrói. Mas o apóstolo Paulo diz que o nosso tesouro está no céu, guardado por Deus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória excelente. Por isso nós não precisamos ficar só atentos às coisas que nós vemos, mas sim aquilo que a gente não vê, porque aquilo que se vê é temporal, enquanto aquilo que não se vê dura eternamente. E se tudo aquilo que nós tivermos aqui se desfizer, nós temos algo eterno com Deus, que o ouro e a prata não podem comprar, e a ferrugem e a traça não podem consumir. O projeto de Deus para nós é muito grande, e por isso nessa noite eu te convido a ficar de pé. Te convido, nesse momento de reflexão, a pensar na sua vida, a pensar no seu caminho nessa semana que você passou até aqui. Peço que você feche seus olhos nesse momento, e que você então possa deixar Deus falar no seu coração. Se tem pessoas que estão aqui passando dificuldades, e eu quero pedir permissão ao pastor aqui, fazer então uma ministração.